Pergunta de hoje é se a gente pode sentir tristeza, insegurança, raiva, se a gente tem que ser positivo, né? Então, o que a gente faz? Não pode sentir essas coisas quando esses sentimentos chegam. Muita gente reivindica, inclusive, esse direito, né? Como se fosse um direito. A gente é ser humano, a gente tem direito de ficar triste. A raiva é boa, porque a raiva movimenta, enfim. E sim, né? Sim, eu brinco que a gente pode tudo, como diz a Bíblia, né? Tudo me é lícito. Então você pode tudo, mas nem tudo convém. Então, eu posso sentir raiva ou tristeza? Claro que pode. A gente é livre, tão livre, que a gente pode até ser irresponsável, a gente pode ser injusto, a gente pode até cometer crimes, certo? Só que não é porque a gente pode que a gente deve, ou que é a melhor opção, ou que é a melhor escolha. Mas como diria o Eckhart Tolle no Poder do Agora, nem sempre a gente escolhe. Na verdade, ele diz que quanto mais inconsciente, menos escolha. Ele diz que a pessoa, dependendo do que ela esteja fazendo, do que ela esteja sentindo, ela não está escolhendo, né? É quase como se a gente estivesse cego. Sabe quando a pessoa fala, eu estava cega de raiva? Então, de repente, uma pessoa cega de raiva que destrói a própria casa, né, num ato de fúria, ela quebra tudo, ela quebra os pratos. Essa pessoa não escolheu aquilo, depois ela vai ter que limpar tudo, comprar tudo de novo, um prejuízo danado. Então, acho difícil que uma pessoa que tem um rompante de raiva a esse ponto fale, estava com raiva, que ótimo, que eu quebrei a minha casa toda. Foi o melhor que ela podia fazer com a consciência que ela tinha naquele momento. Então, vamos por parte, né? Eu vou dar um exemplo de um dia que eu tinha brigado com uma pessoa, eu estava muito triste, estava magoada, estava chateada, e a gente fica com aqueles pensamentos, né, ruminantes, que injusto, que não sei o quê. Juntou com uma TPM, eu chorava. Botei minha roupa de academia, botei meu tênis, fui treinar. E chorava ali na academia e virava para os outros e falava, posso revezar com você? E começava a fazer o exercício e a lágrima caía. E em determinado momento eu pensei, cara, eu sou incrível mesmo, né? Eu poderia estar na minha cama, deitada, com a desculpa de que estou muito triste, mas não, estou aqui na academia treinando, fazendo o que tem que ser feito. Então, você pode sentir tristeza? Pode. Naquele momento, eu oscilava, né, entre a inconsciência e consciência. Então, às vezes eu pensava, respira, foca no momento, você tá aqui agora, não tem nada de ruim acontecendo, você tá segura, tá tudo bem, acolhi a tristeza abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, você tá aqui, quer me ensinar alguma coisa, eu tô pronta para aprender a lição, tô atenta, e aí você vai ficando mais calma, né, quando você vai tendo esses tipos de pensamentos. E às vezes eu ficava inconsciente e eu ruminava, né? Não, porque tá errado, porque não sei o quê, e a lágrima caía, mas eu estava lá treinando. Então, muitas vezes a gente dá desculpa, né? De que não fez determinada coisa, porque, eu tô tão triste. Mas assim, vamos tentar ser honestos com a gente mesmo. A gente não faz porque a gente não quer, né? Mas minha mãe morreu. Tá, mas sua mãe pode ter morrido e você lavar sua louça, fazer uma comida para os seus filhos, levar seus filhos na escola, cumprir com as suas responsabilidades, ir para o trabalho, trabalhar, né? Você pode sentir a tristeza pela saudade da sua mãe, mas isso não precisa te paralisar. Não, mas eu quero me dar esse tempo, eu quero viver o meu luto, quero ficar uma semana sem fazer nada. Tudo bem, seja honesta. Você não quer fazer nada e tá ótimo. Mas a gente fica, sabe, meio que se burlando, se sabotando.
Com a raiva, a mesma coisa. Tem uma história do Gandhi, que ele sofreu algum tipo de violência. Eu não lembro se ele estava na Inglaterra ou se ele estava na África do Sul. Sei que ele tinha saído da Índia, foi para um outro país e estava sofrendo muito preconceito, né? E aí chegaram ao ponto de cometer uma violência física mesmo, bateram nele. Só que ele já era um advogado com certo nome, né? Trabalhava, não lembro se era lá no parlamento ou em alguma parte importante do governo. E alguém falou, meu Deus, fizeram isso com você, você vai querer processar essas pessoas? Ele falou, não, eu não quero processar ninguém. E o Gandhi tinha essa postura, né, de vamos resolver sem guerra, vamos resolver em paz. Eu ouvi também uma história de uma amiga, ela contava que a irmã dela tinha sido envenenada pela chefe dela, né? E aí a minha amiga revoltada falou, você tem que processar essa mulher, você tem que ir na delegacia, essa mulher tem que ser presa, isso é um crime que ela fez, ela tentou te matar. E aí a irmã dela falou, poxa, eu não quero fazer nada contra ela, não quero processá-la. E aí a minha amiga falou, você acredita que ela ainda tinha carinho pela mulher, amizade pela mulher? Alguma coisa nesse sentido. E eu falei pra ela, eu falei, olha, não vou entrar no mérito, né, do que Gandhi deveria ter feito, quem sou eu para mandar em Gandhi, nem no que essa moça deveria ter feito. A questão não é essa, mas eu falei com a minha amiga, eu falei, você entende que a postura dela, por mais que ela esteja errada, você pode falar, não, ela tinha que ir na delegacia assim, tá, tudo bem. Mas ela não foi, o fato é esse, lide com isso, aceite, né? Como dizia, citar o Eckhart Tolle novamente. As coisas são como são. Ela não foi à delegacia denunciar essa mulher. E eu falei pra minha amiga, você percebe que tem uma atitude amorosa aí, uma atitude de amor com o outro, mesmo o outro não merecendo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou querendo dizer que você não pode sentir raiva ou que as pessoas vão te roubar, te vilipendiar e cometer toda sorte de crimes contra você e que você não pode denunciá-las. Não é isso. A questão é o que você vai fazer com o que você está sentindo. Como eu dei no exemplo da tristeza, tudo bem, você está triste, é legítimo, você perdeu alguém que você ama, o seu petzinho morreu, bateu com um carro, não sei o que aconteceu, que a tristeza chegou. E agora, você vai fazer o quê? Né? Vai se vitimizar? Vai colocar a culpa em alguém? A culpa, né, dessa tristeza que você está sentindo, e agora, o que você faz? Ou você vai seguir em frente da melhor forma que você puder. Levantar a sua cabeça, tomar o seu banho, escovar o seu dente, fazer o seu treino, ir para o seu trabalho. São escolhas, né? Que muitas vezes a gente não consegue fazer porque está inconsciente. Então, acho que a primeira escolha que você tem que fazer, antes de pensar se você pode sentir raiva, insegurança ou tristeza, é pensar que você pode estar consciente. Quanto mais consciente, melhor para você e melhor as suas escolhas. Estando consciente, você resolve. Eu tô com muita raiva. Ok, vai quebrar casa, vai quebrar os pratos, vai pegar o carro, vai dar com o carro no muro. Porque tem decisões, escolhas que não são as mais inteligentes. Só que às vezes é mais fácil da gente perceber, né? Se eu falar, gente, tô com muita raiva, minha vontade é tacar meu telefone no chão e quebrar. Talvez você não vá me aconselhar de quebra mesmo, pô, é bom para extravasar. Tudo bem, depois você compra outro. Talvez você não vá me dar esse conselho. Talvez você não se daria esse conselho. Talvez você fosse pensar, não, se eu tô com raiva, não é a atitude mais inteligente do mundo quebrar o meu telefone. Eu vou ficar sem, vou ter que comprar outro. De repente, é melhor eu, sei lá, socar um travesseiro, né? Já que eu preciso extravasar minha raiva. Então, é sobre isso. Qual escolha você vai fazer? E por mais que tenha, em alguns momentos, é mais fácil a gente ver que aquela escolha não é a mais inteligente possível, como, por exemplo, quebrar o próprio telefone, às vezes não é tão claro.
Então, o pensamento que você está sustentando de raiva, ou de tristeza, ou de insegurança, ou qualquer outro sentimento, talvez não seja o melhor para sua vibração, talvez não seja o melhor para o seu corpo, talvez não seja o melhor para sua cabeça, talvez não seja o melhor para sua frequência, talvez não seja o melhor para sua vida, mas você está sustentando, agarrado naquilo, porque você não quer soltar, porque você tem direito de ter raiva. Olha o que te fizeram. Meu amigo, você tem direito de ter raiva, mas isso pode estar te fazendo mal. Você quer se fazer mal? Então, muitas vezes, soltar esse sentimento é o mais inteligente para nós, é o mais saudável para nós. Estar consciente é melhor para nós. Você respira, você se ancora, você se acolhe, e aí você decide o que você vai fazer agora, diante dessa situação, diante desse problema. O caos se instalou, e agora o que você vai fazer? Você pode, aí as pessoas defendem, né? A raiva, ela transforma, porque eu tô com raiva, porque minha rua tá imunda, e aí eu vou fazer um mutirão aqui, ou eu vou ligar para os órgãos responsáveis. E aí você pode, com muita raiva, fazer isso. Olha só, tá um absurdo isso aqui tá uma vergonha. Você bate na casa do vizinho, tá jogando lixo na rua, e você bate na porta de todo mundo e fala, gente, vamos se juntar aqui para limpar isso. E aí vai estar tudo limpo, e pronto, que eu resolvo. E alguém vai falar ali, tá vendo? Foi por causa da raiva que ele fez tudo isso. Mas será que só com raiva que a gente pode fazer? Ou será que a pessoa que consegue escolher, né? De repente ela olha, sente raiva, percebe e fala, não, calma, tá tudo bem, as coisas são como são, a rua tá imunda, o que eu posso fazer? Vou ligar aqui pra alguém, oi, bom dia, fulano estava aqui, moro na rua tal, a situação é essa, tem como ver algum responsável? Ô vizinho, pô, tô percebendo que você tá fazendo isso, sabe? Conversar, bater na porta, gente, tem algum voluntário aqui pra me ajudar, porque eu vou resolver isso aqui? Resolve a situação em paz. E isso muito provavelmente foi melhor para você. Claro que se você não teve escolha, a raiva chegou e você fez do jeito que fez, tá tudo bem. Você quebrou a casa inteira, quebrou o carro inteiro, fazer o quê? Esmurrou o seu próprio chefe? Agora tá preso? Foi preso em flagrante porque estava quase matando o homem? Agora você encara o seu período na cadeia, entende? Aí lá na cadeia, quando você estiver preso, porque você cometeu um crime, você vai pensar, caramba, se eu tivesse respirado um pouco mais, feito um pouco diferente. Agora já era, né? Então, antes que seja tarde demais, e nem sempre a gente vai parar na cadeia, mas às vezes a gente vive uma vida que não é a vida que a gente quer, reclamando, botando a culpa em todo mundo, estressado, cansado, sobrecarregado, porque a gente não está tendo atenção suficiente para fazer melhores escolhas sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as coisas que a gente fala, sobre as nossas ações. E aí a gente olha para a vida e fala, cara, minha vida está um caos. E para quem acredita na lei da atração, dentro cria fora. O que eu sinto dentro reflete o que eu vejo do lado de fora. A vida, ou Deus, o universo, não é garçom. Não adianta ficar pedindo, eu quero carro, eu quero casa, eu quero apartamento. Sei que muita gente fala isso, né? Pede, faz lista. E tem o seu valor, tá? Eu não tô tirando o valor disso. Mas não adianta você ficar pedindo, sei lá, um relacionamento maravilhoso, se você não for uma pessoa maravilhosa, se você não acreditar que você merece um relacionamento maravilhoso, se você não cuidar do interior, o que adianta? Aí você vai pedir, vai falar, a lei da atração não existe, gente, porque eu peço e não recebo. Mas não é pedir, é ser. Ninguém vai te dar. A vida vai refletir. A gente acha, né? Tem até o adesivo do carro, Deus que me deu. Você refletiu. Esse carro que você tem, seja velho, seja novo, seja um carro que você ama, um carro que você detesta, você tem porque é o que você acha que merece.
Se você mudar a sua percepção, a sua crença, seus decretos, suas definições, e você não está satisfeito com o seu carro, você vai ver a realidade mudando, porque você está mudando dentro. E isso é com relação a tudo. Então a gente pode olhar o outro, né, a vida, o mundo, o universo, como um espelho que está refletindo. Então quando eu olho a situação, né, a insegurança, por exemplo, eu vejo muita gente falando isso. Eu fui traída, como é que eu confio agora? Meu marido me traiu, eu perdoei ele, e agora? Como eu faço para confiar? Eu tô com uma mulher que já traiu o marido, e agora? Como é que eu confio, né? Enfim. Quando você olhar a situação que está te deixando inseguro, é a pessoa que está te deixando insegura ou é você que está nutrindo sentimentos de insegurança? Porque muitas vezes a pessoa, coitada, nem está fazendo nada. Ela está lá no trabalho dela, fiel a você, não tem uma conversa torta no WhatsApp com ninguém. E você está desconfiado. Por quê? Está em você. E tem gente que é pega de surpresa, né? Quando descobre uma traição, fala, meu Deus, eu nem imaginava. Então essa pessoa não estava insegura, ela não estava desconfiando. Até aconteceu, ela até manifestou de alguma maneira, havia alguma crença ali e essa situação aconteceu. E muito provavelmente, dependendo do nível de consciência, de presença, essa pessoa vai tirar alguma lição disso tudo, né? Mas sempre olhar para a vida como um reflexo do que está dentro. E aí eu olho fora a situação que está me deixando com raiva, eu olho fora a situação que está me deixando triste, insegura, e falo, ok, entendi, tem alguma coisa errada, porque o contraste está aí. São coisas que eu preferia outra coisa. Ok, o que eu prefiro? Eu já tenho com clareza o que eu prefiro. Tá, eu quero um relacionamento bacana onde não haja desconfiança. Quero uma relação de trabalho bacana, onde eu não tenha medo de ser demitida. Quero um salário melhor, quero uma casa melhor, quero viagens, quero amigos leais. Então você sabe o que você quer. E agora? É preciso sustentar. É preciso sustentar principalmente a vibração que a gente fala, né? A energia que está dependendo de você. Então, se você quer um carro melhor, acredite que você pode ter um carro melhor, sabe lá Deus como. Porque o que a maioria das pessoas faz? Elas olham as circunstâncias, né? Então ela pensa, bom, eu ganho um salário mínimo, mas eu queria o carro tal. Cara, não tem como pagar essa prestação. Pronto. Você já decretou, não tem como. Só que tem como. As pessoas ganham carro em sorteio, as pessoas arrumam outros trabalhos. Então, é menos sobre como que vai acontecer, mais sobre a certeza de que vai acontecer, e vai acontecer na hora que tiver que acontecer. E aí você vai trazendo mais leveza para sua vida, conforme você vai trazendo mais leveza para sua vida. A vida vai ficando mais gostosa, você já vai apreciando o que você tem, ainda que não seja o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos, mas você já aprecia, você já ama a vida, você já agradece a vida. E isso vai mudar a sua energia, e você sustentando essa energia, você vai mudar a sua realidade. Então, sinta o que você tiver que sentir, não precisa jogar para debaixo do tapete, não precisa fingir que não está acontecendo nada. Só muda a sua percepção sobre aquilo. Olha aquilo, olha a sombra, olha o defeito, seu defeito, defeito do outro. Olha a situação, olha a pessoa, olha a crise, olha o problema, olha a falta de dinheiro, olha o que for, com mais atenção, mais carinho, mais cuidado, mais zelo, sem a repulsa de, ai, eu detesto esse emprego, eu detesto esse homem, eu tenho que me separar, mas não sei como. Aí olha o que a pessoa cria. Ela tem um problema, que é um casamento ruim, mas ela não sabe como sair. Ou seja, ela se colocou no lugar de vítima, sem opção. Eu não tenho o que fazer, eu não sei. As pessoas falam muito isso, né? Eu não sei o que fazer, eu tô tão perdida. Primeiro, respira
E para de ficar se contando mentira. Que mentira é essa que você não sabe o que fazer? Sabe sim. Então vai mudando o seu discurso. Como diz o Abraham, um pensamento um pouco melhor. Não é eu não sei o que fazer. Você vai falar, não sei o que fazer ainda, mas eu vou descobrir, eu vou ter uma ideia. Minha intuição vai falar comigo, Deus vai falar comigo, o universo vai falar comigo, a vida vai me mostrar. Eu vou ter um sonho revelador, sabe? Acredita que você não está sozinho, porque você não está. Acredita nos seres não físicos, né? Os Abraham falam isso, que eles são seres não físicos. Acredita que você tem uma equipe te ajudando. Ou como o Bashar diz, que é um ser extraterrestre, né? Acredita que tem seres extraterrestres cuidando para o seu benefício. E aí você vai mudando as suas crenças. E aí você vai mudando a sua postura, você vai mudando a sua atitude, você vai mudando o seu discurso. Você percebe que eu estou falando sempre de dentro? Eu não cheguei nem ainda na parte que você está mudando a sua atitude, né? Porque as pessoas falam muito sobre vai lá e faz e acontece. Não, dentro, primeiro dentro, depois é fora. O fora se transforma, as suas atitudes vão se transformar, o seu discurso vai se transformar, mas você precisa ter atenção ao que você está fazendo, ter atenção ao que você está falando, para quando você perceber que você está fazendo ou falando longe de quem você quer ser, longe de onde você quer chegar, longe da relação que você quer ter, do trabalho que você quer ter, do salário que você quer ter, você tem que estar atento para perceber. E olha o que eu estou falando que eu não sei. Não é que eu não sei, sei sim. Olha o que eu estou falando que eu sou burro, idiota. Já viu alguém falando isso? Eu sou muito burro, sou muito idiota, caraca, sou muito esquecido, sou muito lerdo. Olha o decreto que você está falando sobre você mesmo. Qual realidade você acha que você vai criar com esse tipo de discurso? Então, sinta sem medo. Não precisa ter medo porque eu tô triste e aí eu vou criar um caos. Calma. Respira, aceita. O que tem para hoje é isso, essa tristeza aí. Não precisa demonizar ninguém, não precisa botar culpado. Assume a responsabilidade, sabe? O Ho'oponopono diz isso, né? Eu sou 100% responsável pela minha realidade. Meu Deus, mas então é culpa minha que a minha amiga me traiu, que meu chefe me tratou mal. Não é culpa, é responsabilidade. Eu sou 100% responsável pela minha realidade. Eu atraí essa situação, eu posso transformar essa situação, eu posso aprender com essa situação. E aí você vai mudando essa percepção sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida, e você vê a vida se transformando. Na verdade, você se transforma antes. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus está dentro de nós, então o trabalho é dentro. É dentro. A boca fala, o teu coração está cheio. O teu coração está cheio de quê? De dúvida, de medo, de insegurança. É isso que você vai falar. De rancor, de mágoa. Homem não presta, mulher não presta, ninguém presta. Casamento é horrível. Deus me livre casar de novo. Credo. Prefiro morrer. Deus me livre ser CLT. Credo. Deus me livre ter patrão. Deus me livre aquele lugar que eu trabalhei durante 10 anos. Aquilo era um inferno. Era uma prisão. Durante 10 anos aquele lugar te deu salário, te deu sustento, comprou o alimento que você botava em cima da tua mesa e você não consegue ser grato. Você só consegue olhar com desprezo, com raiva. Olha o teu olhar. Olha os óculos que você colocou. Você coloca o óculos cinza, você vê o mundo cinza. Você coloca um óculos cor-de-rosa, você vê o mundo cor-de-rosa. Qual é o mundo que você quer ver? Ou melhor, o que você quer ignorar no mundo? Porque tem coisa que é melhor você nem olhar. Se tem alguma coisa que você pode... Alguém perguntou outro dia, esses rumores de terceira guerra mundial, hein, gente? O que a gente faz sobre isso? E eu falei, meu amigo, existe alguma coisa que você possa fazer sobre isso? Se tiver, pelo amor de Deus, faça. Impeça essa guerra, por favor. Faça isso, cuide de nós. Agora, se for só para você ficar preocupado com medo, você não está fazendo nada
para contribuir na sua vida, na vida de ninguém. É melhor você lavar sua louça, pelo menos sua cozinha vai ficar limpa. Melhor você lavar o banheiro. Seu vaso vai ficar limpinho, cheiroso, casa cheirosa, casa arrumada. Então, assim, muitas vezes a gente não faz o básico, que é cuidar da gente, da nossa casa, do nosso corpo, da nossa alimentação. A gente não bebe água, a gente não toma sol, a gente não dorme direito, a gente não ouve coisa boa, a gente não ouve coisa construtiva. E aí a gente quer pensar na Terceira Guerra Mundial. Tá com energia nem para ir pra academia. Não tá nem dormindo direito, nem acordando direito. Não tem força para segurar uma colher. Vai pensar em Terceira Guerra Mundial? Então a gente tem que ser mais inteligente. Inteligência emocional. O que você pode fazer? E aí você tá, acho que pela terceira vez, né, o Eckhart Tolle no Poder do Agora. Se eu não te convencer nesse vídeo a ler o Poder do Agora, eu não sei mais se eu te convenço. Mas brincadeiras à parte, ele diz: tem uma situação desagradável na sua vida, você resolve a situação. Primeira opção. E não tem como, Eckhart. Felizmente, foge a minha alçada. Tá bom. Então você se afasta da situação. Poxa, também não tem como. Impossível me afastar dessa situação. Então você aceita. Passou disso, é insanidade. É loucura. Porque aí você tá brigando com o que é. Sabe quando a pessoa fala assim: eu não admito que fale assim comigo. Mas já falou, meu amigo. Fulana não pode falar isso de mim. Você está resistindo ao que é. A fulana já falou. E agora, o que você vai fazer com isso? Vai lá quebrar a cara dela? Vai incendiar a casa dela? Vai roubar a arma de alguém? Vai dar 5 tiros nela? O que você vai fazer? Vai presa depois? Vai respirar fundo? Vai orar por ela? Vai ignorar? Vai deixar pra lá porque você não se importa com a opinião dela? Você se importa com a opinião dela? Você vai conversar com ela para entender o que está acontecendo? Eu não sei. Você precisa avaliar as situações da sua vida para ver, como diz a palavra, vou citar a Bíblia de novo. Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme a tua força. Então, para de gastar tempo e energia com problemas que não são seus ou que você não tem o que fazer. Ou se for para fazer alguma coisa, de repente, ora, manda energia positiva, acende uma vela, o que tiver aí dentro da tua fé. Então, esse foi o tema de hoje. Vamos sentir o que a gente tiver para sentir, vamos ressignificar, aprender o que a gente tiver para aprender. E aí eu deixo uma dica de livro, que eu não falei desse livro aqui, apesar dele falar muito sobre isso. É O Maior Segredo, da mesma autora do Segredo, só que o livro chama O Maior Segredo. É maravilhoso. Fala muito sobre você acolher os sentimentos, os pensamentos negativos, acolher com amor e aprender, né? Existe essa crença também de que... O Eckhart Tolle fala disso também. Última citadinha dele. Ele fala que o sofrimento é opcional. A gente escolhe, e aí você vai ficar louco com isso, porque como que eu escolho o sofrimento, né? Perdi um filho, eu que escolhi esse sofrimento? E aí ele fala que a gente escolhe porque a gente tem apego, ego, inconsciência. Quanto mais consciente a gente fica, mais fácil da gente pegar esse sofrimento que chegou, aprender com ele, e aí ele diz que não é mais necessário porque ensinou a lição que tinha para ensinar. E O Maior Segredo vai por esse mesmo caminho também, e eu espero que você, a partir de hoje, consiga fazer melhores escolhas, estar mais consciente, sentir o que você tiver que sentir em paz, porque é possível, tá? A gente ficar triste e sentir uma paz terrível, sentir uma paz absurda, e aí eu vou citar de novo a Bíblia. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que é isso? Que paz é essa?
que excede todo entendimento. As pessoas olharem para você e falar, como é que ela está em paz, gente? Olha isso que está acontecendo na vida dela. E você está lá em paz, porque você confia na vida, você confia no universo, você confia na divindade, você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. E você acredita no melhor, você espera o melhor e você recebe o melhor. Então esse é o meu desejo. Escutem com carinho, reescutem se for necessário. Se tiverem alguma dúvida, fala comigo, que de repente eu faço um outro vídeo falando sobre esse assunto ou outros, tá bom? Um beijo em todo mundo, fiquem em paz.